Vamos falar, meus amigos, sobre Everton Ribeiro, que concedeu entrevista hoje, né? Hoje pela manhã ele concedeu entrevista. E era uma entrevista bem esperada, porque o Everton Ribeiro realmente ele não voltou bem, né? Ele não voltou bem, ele tá estranho fisicamente, tá muito lento. E até mesmo aquilo que não depende da questão física, que é o raciocínio dele, tá bastante lento, né? Com isso o Rodrigo Nestor ele tem crescido e o Everton Ribeiro, na minha opinião, hoje ele é banco. Eu acho que não tem justificativa pra mim, Rodrigo, hoje, o Everton ser titular, o Caio Alexandre ser titular, o Jean Lucas ser titular. Não tem. Tem gente que tá jogando melhor. E o Rogério Ceni tem que começar a se desapegar a esses jogadores. E o Everton Ribeiro concedeu entrevista, deixa eu até já deixar aqui no ponto, onde ele explicou algumas coisas, inclusive a nossa pergunta aqui foi uma pergunta sobre o posicionamento dele, né? Como é que ele tá se vendo nesse nesse posicionamento de jogar um pouco mais à frente. Pareceu um Everton Ribeiro meio sonolento até na coletiva de imprensa, meio pra baixo, com o cabelo todo desgrenhado. Enfim, a gente tá acostumado a ver o Everton Ribeiro sempre pra frente, empolgado, não, a gente vai jogar, a gente vai fazer... Pô, senti ele até meio, pra responder as perguntas, meio... Bunda de chuchu. Ele não queria estar ali, essa é a pura verdade. Mas é um cara que eu gosto e respeito muito, joga demais. E eu já vou adiantar aqui a minha opinião, eu não acho maneiro, até porque você tem jogadores dessa posição. Eu não acho interessante você botar o Everton Ribeiro pra jogar mais próximo do gol, sim. Mas pra ser um atacante, um centroavante, eu acho que não. Mas eu acho que se o Rodrigo Nestor, ele efetivamente estiver jogando o que tá jogando, e for esse cara pra revezar com o Everton Ribeiro, a gente conseguir ter o Everton Ribeiro em sua plena condição física e mental, né, pra poder entrar em jogos cruciais, eu acho que ele ainda pode fazer diferença. Vamos botar aqui o Everton Ribeiro, Rodrigo, pra te acompanhar, e depois a gente analisa fala a fala das perguntas que foram feitas pro meia Everton Ribeiro do Tricolor. O sonolento Everton Ribeiro, vamos ouvir. Entrevista coletiva com Everton Ribeiro. Everton, boa tarde. Pergunta de Antônio Neto, Michael Douglas e Manuel Nascimento. Everton, vimos recentemente que você esteve no projeto Irmã Dulce com o Rodrigo Nestor, que inclusive vive um bom momento e, teoricamente, um dos candidatos ao meio de campo, que seria a sua posição. Numa última partida, ele deu entrevista após jogo, dizendo que você é um atleta insubstituível. Você enxerga que no Bahia poderia ter uma passagem de bastão pelo que você representa na posição? Você conversa com ele com relação a alguma coisa de campo, de posição? Boa tarde. O Nestor é um cara que vem demonstrando toda a sua qualidade, né? Tem nos ajudado muito. Muito feliz pelo momento que ele está vivendo, fazendo gols, assistências, jogando, acho que na sua melhor forma. E isso é natural. É o que a gente espera também, do que os jogadores que vêm chegando possam demonstrar todo o seu potencial. E quem tem a ganhar isso é o Bahia. Eu já estou um tempo aí na ativa e sei que é sempre bom quando tem muitos jogadores bem para a equipe poder ficar mais forte. Então, a gente conversa, a gente está sempre junto ali, resenhando, falando sobre outras coisas que não só o futebol, mas quando a gente está dentro de campo, tento passar alguma coisa para melhorar no jogo, para ajudá-lo ainda mais, e tenho certeza que ele vai cada vez mais nos ajudar com a qualidade que ele tem. Pergunta de Janaína Moradillo, Iver Bruno, Jonas Estel, Matheus Fernandes, Lucas César. Everton, muitos torcedores do Bahia pedem que você possa jogar um pouco mais à frente, mais solto. Queria que você falasse sobre o seu posicionamento em campo nos últimos jogos. Como você se sentiu nessa posição? Eu venho me sentindo bem, ainda não 100%, né, recuperando ainda das minhas costas, mas conversando com o Rogério, ele querendo também ter mais opções, né, no ataque, então tenho entrado um pouco mais na frente e tenho tentado ajudar a equipe, estando mais perto do gol, mais próximo, tentando achar mais fácil, né, ali os nossos atacantes. Então, se o professor precisar de mim ali mais próximo do gol, vou estar pronto para ajudá-lo. Inclusive, sobre isso, Nilson Luiz e Emanuel Costa perguntam como você se sente hoje fisicamente. Sinto bem, fisicamente aguento jogar. Em relação à dor, ainda tem hora que ainda me limita às vezes, mas venho cuidando junto com a equipe da Físio, me preparando para que essa dor suma de vez e eu possa estar ajudando cada vez mais. Alexandre Afonso, ele pergunta: o Corinthians costuma ser uma equipe muito forte no meio de campo. Pela sua experiência e a função que você exerce, onde você acredita que o Bahia pode encontrar espaço para ter o controle da partida? Bom, acho que na marcação-pressão, esse vem sendo o nosso forte nessa volta. Estamos conseguindo botar mais jogadores na frente, conseguindo pressionar as equipes, e isso pode nos dar uma vantagem contra a equipe do Corinthians, que gosta da bola também, gosta de ter o controle e tem jogadores para isso. Então a gente tem que estar muito focado, a gente vem treinando esses dias para poder pressioná-los bem quando não estiver com a bola, para a gente recuperar o mais rápido possível e ter o nosso jogo apoiado e finalizar as jogadas, que vai ser o mais importante nesse jogo.
A pergunta de Miriam Silva de Negrão, Everton, em 2 jogos sendo 4 pontos conquistados. Qual a avaliação que você faz do retorno do Bahia após a Copa do Mundo? Como eu falei, eu acho que a gente voltou muito bem. A nossa parte ofensiva bem funcionado, a parte defensiva sem levar muitos perigos, né, pro Ronaldo. E quando a gente precisa, ele tá lá para nos salvar. Então, acho que a equipe fez uma boa intertemporada. Tivemos novos esquemas táticos treinados, né, pelo professor, para a gente poder utilizá-los quando tiver uma equipe diferente, a gente poder nos moldar e poder fazer grandes jogos como a gente tem feito. Mas ainda tem um caminho longo pela frente e temos que nos manter firme e querendo o nosso objetivo, que é o G4. As últimas 3 perguntas, uma delas é de Daniel Marião. Sobre a questão contratual, já houve algum tipo de conversa? Como é que você pensa sobre esse assunto? Não, ainda não conversamos. Eu já até falei numa outra entrevista que meu foco agora é tá bem para poder ajudar em campo, terminar bem esse campeonato e depois a gente conversa. Eu tenho uma boa abertura com a diretoria, eles também têm comigo, então o que tiver que ser, vai ser decidido lá na frente. Pergunta de Bia Jesus. Everton, você não começa a partida desde o jogo do Coritiba, só que ela foi realizada lá em maio. Como você tem encarado essa questão de jogar poucos minutos e o que acredita para voltar à equipe titular? Não, acho que é uma questão de momento, vou lutar pelo meu espaço. E como falei, tenho que estar 100% das minhas costas, que já vem doendo um bom tempo, para poder ajudar o mais tempo possível dentro de campo. A pergunta de Gabriel Gomes é a última. A partir dessa rodada, Everton, a CBF vai utilizar a tecnologia de impedimento semiautomático. Você acredita que essa novidade pode trazer mais precisão e reduzir as discussões sobre a arbitragem? Como você enxerga essa questão da tecnologia no futebol? Eu gosto, acho que tudo que vier para ajudar a ser um jogo mais transparente e mais rápido, né, as decisões de campo. Espero que chegue o mais rápido possível e que possa ajudar tanto os árbitros como o jogo, né, em si, porque se tiver mais rápido as decisões, é melhor para o espetáculo. Tá aí o Everton Ribeiro falando, né, na coletiva. Alguns pontos a gente vai bater aqui rapidamente, mas eu só queria falar sobre o impedimento semiautomático, né? Porque com a tecnologia não se discute, né, Rodrigo? Mas só que tem uma questão também. A gente sabe que a tecnologia ela é manipulável. Então, assim, antes a gente poderia achar um culpado de falar assim, porra, o VAR tá de sacanagem, o árbitro não viu, pô, é raro mesmo vendo o VAR. Com a tecnologia, o cara vai botar a imagem lá, irmão, e dane-se. Você não tem como falar que não foi aquilo. Então, assim, muita gente acha que pra mim é muito mais fácil você manipular alguma coisa com a imagem do semiautomático do que propriamente dito com o olho humano. Porque o olho humano você consegue identificar o erro e você consegue ver que o cara errou, ele estava mal intencionado. Com o semiautomático não, irmão. O maluco vai lançar uma imagem ali de um dedinho na frente e você vai ter que falar assim, eu vou fazer o quê? Foi o semiautomático. Né? Então, eu tô tendo essa visão já não é de agora. O erro a gente discute, mas com o semiautomático vai ficar indiscutível. Mas quem me garante que o cara que tá no computador ali, ele, porra, hoje tudo... Irmão, tu faz uma IA hoje, eu acabei de fazer uma IA aqui pra uma amiga minha que tava doida pra ir pro Rock in Rio. Aí eu falei assim, ó, já comprei meu ingresso, eu comprei o meu ingresso no dia que vai Bruno Mars, Rihanna e Beyoncé. Falei pra ela aqui, mas só que esses artistas não vão, eu montei uma arte do Rock in Rio linda, ela acreditou. Então, assim, pra mim, essa é a grande questão. O erro, a gente discute agora com semiautomático, o cara vai jogar a imagem e você fala assim, tava lá o dedinho mindinho dele na frente, né? E eu não confio. Quando a galera quer manipular, eu acho que eles vão tornar ainda mais incontestável qualquer tipo de manipulação quando a imagem ela mostrar no semiautomático que efetivamente estava na frente ali por conta de um dedinho mindinho. Mas sobre o Everton Ribeiro, falou sobre a situação da lombar dele, né? Tá com uma certa idade, a lombar grita mesmo. Né? Tem que ver se até não é aquele problema que tem na lombar, que é... Qual é o nome daquilo que tem na lombar? Tem uma parada que tem na lombar que tu tem que fazer uma cirurgia pra poder tirar ali, enfim. Né? Ciático? Não, tem outro nome que dá. A galera vai lembrar aqui do chat. Né? Enfim, mas ele tá muito bem cuidado, cheio de médicos com ele, enfim. Se fosse isso, eu acho que já teriam já detectado. Mas ele falou duas coisas interessantes. Que ele vê esse momento dele como reserva momentâneo, né? Então, assim, ele iria falar, não, esse momento é momentâneo porque eu tô com dor. Eu acho que ele ainda não caiu na ficha. Não, hérnia de disco. Obrigado, Alex Sharpino. Abraço. Ele não caiu a ficha dele ainda que ele pode ter se tornado um reserva do Rodrigo Nestor.
E ele falou também que até o presente momento não foi procurado pela diretoria do Bahia para poder renovar o contrato. E é uma coisa que eu venho batendo constantemente. Se a diretoria do Bahia quisesse a permanência dele, já teria sentado para negociar uma renovação de contrato, ele sequer foi procurado. Eu acho que a gente está vendo nos últimos meses de Everton Ribeiro com a camisa do Bahia, Rodrigo. Cara, eu já tinha... Sinceramente, Jonas, o Everton jogou aqui no Flamengo, no Rio, né? Então a gente tem muita entrada com pessoas perto dele. E eu falei em alguns vídeos atrás, se alguém pegar aí no canal, no Papo de Setorista, vai ver que eu já tinha falado que a percepção da conversa que eu tive com algumas pessoas ligadas ao Everton é que seria a última temporada dele. E, cara, depois dessa entrevista aí, Jonas, pô, sabe aquela entrevista que eu não quero não, cara. Pô, mas você é jogador do Bahia. Então tá bom, sabe a sensação que eu tive? É que ele tava dormindo assim. O Everton, fala aí. Entrevista ali, caraca, vou lá pra entrevista lá, O cabelo tava pro alto, viu? E assim, cara, pode ser também, Jonas, o que eu conversei com uma pessoa ligada ao Everton. A sensação do Everton de ser protagonista com 37 anos num campeonato tão difícil como o Campeonato Brasileiro, cara. Tem uma hora que o cara dá no saco, Jonas. O cara olha assim, meu irmão, não tem ninguém que eu possa olhar para trás e falar assim, cara, hoje eu posso descansar, mano. Isso acontece com os outros clubes, ô Jonas. Dou um exemplo muita aqui. Viagem, né? Viagem pra caramba. Da viagem. O Alexandro no Flamengo, joga 3, descansa uma. Vários jogadores aí que não pode jogar em campo de grama sintética, não viaja. Tem jogador que não pode ir para altitude porque não consegue... tem aquele traços falciformes, eu acho que é isso, né? Então, assim, cara, tem N coisas, mas o Everton olha e fala assim, meu irmão, não posso pensar, porque eu sou o camisa 10 e 37 anos nas costas, meu irmão. Tá na hora de descansar. O que você imaginar, ô Jonas, o Everton ganhou, cara. O Everton ganhou tudo, no Flamengo, no Cruzeiro, já foi para fora, já viajou para onde você imaginar. Então, assim, o cara tem a carreira bem feita. Agora, eu sempre comentei isso, tomara que o Nestor seja esse cara nessa temporada, Jonas. Tem que ter um cara ali com o Everton Ribeiro, cara. O Everton tem que ter um cara para poder dividir essa obrigação de ser o caminho, protagonismo. Cara, eu vou dar um exemplo agora no Flamengo, vai acontecer, mano. O camisa 10 é o Arrascaeta e o Flamengo tá trazendo um cara que possivelmente será o sucessor do Messi. Não esquece o futebol, tô falando na Argentina. Tá trazendo o Almada, cara, que tem mais ou menos a característica parecida com a do Arrascaeta. Então, é para quê? É para dividir. E isso foi falado até pelo técnico do Flamengo, Jonas. Ele falou, eu preciso de um jogador, porque o Arrascaeta o Arrascaeta se machucou, voltou, demora de 2 a 3 meses para poder voltar a ser o Arrascaeta diante, mas se o técnico do Flamengo esperar isso, acabou o campeonato. E no Bahia tem isso, cara. Você olha o Everton Ribeiro, olha quem? Fala aí. Fala para mim, Jonas, hoje, no elenco do Bahia, um jogador que tenha a qualidade que o Everton Ribeiro tem. Não, que tenha parecido. Não tem. Quem tá jogando bem agora, que para mim e para você é uma grata surpresa, é o Rodrigo Nestor. O Araújo, meu Deus do céu, cara. O Araújo, eu acho que foi o único que ainda não se ligou, não voltou ainda para o segundo semestre tentando mudar a cabeça dele. Então, nesse sentido. E muito importante também, tá, gente? É muito difícil achar um jogador como o Everton Ribeiro, cara. Não é fácil. Não é fácil. Você tem que ir no mercado e tem que gastar dinheiro. Então, ele tem isso, né, Jonas? Infelizmente, é um jogador de 37 anos, cara. O cara tá cansado também, né? O cavalo cansado.